Olá, criptomaníacos! Quem diria que o Brasil se tornaria referência em liberdade econômica na América Latina? Não tanto por mérito nosso, já que o nosso país não é nenhuma maravilha em liberdade econômica, e sim por incompetência dos nossos vizinhos, entre eles a Argentina, que elegeu ontem mais uma dupla socialista para comandar o país nos próximos anos. Como seria esperado, os argentinos tentaram fugir do peso argentino para o dólar, mas como foram proibidos, foram obrigados a recorrer ao Bitcoin, o que vem se tornando padrão na América Latina. Vamos falar sobre tudo isso logo após a vinheta. As eleições argentinas aconteceram ontem e o Macri, atual presidente argentino, perdeu a eleição para o poste da Cristina Kirchner, que, como nós sabemos, é uma socialista de carteirinha que colocou a Argentina numa grave crise econômica onde ela se encontra até esse momento. Isso é resultado do que vem acontecendo em diversos países ao redor do mundo. Eu fiz um vídeo que vocês podem ver aqui em cima sobre as manifestações no Chile. E como de costume, as pessoas se mostram insatisfeitas com os governos, e isso está correto, só que elas buscam a solução errada. Ao invés de elas perceberem que os governos são os causadores desses males e que deveriam sumir do mapa para que os problemas fossem solucionados, elas buscam por mais Estado. Querem mais coisas gratuitas como se isso fosse possível. E não é. Tudo tem um custo e vai ser pago pelas pessoas. Não existe dinheiro infinito, dinheiro que venha do Estado. O Estado nada produz. Ele somente rouba de um grupo e entrega para outro grupo, geralmente com esse grupo beneficiado sendo os ricos, aqueles que ajudam o governante a chegar no poder. Então aquelas grandes corporações que fazem financiamento de campanha recebem esse dinheiro futuramente. Então os mais pobres só perdem, mas continuam pedindo por mais governo, por mais intervenção estatal. Na Argentina acabou de acontecer isso. Eles estão reclamando da economia, de todos os problemas de pobreza na Argentina, e o que eles fazem? Pedem concorrência de outras empresas? O fim do monopólio estatal? Não. Pedem mais Estado, mais socialismo e elegem o poste da Cristina Kirchner. Só que nem toda uma população é ignorante. Existe uma parcela ali que entende o que vai acontecer após essa eleição. E é por isso que a gente viu uma notícia como essa aí. Volume de Bitcoin negociado na Argentina explode às vésperas da eleição. Por que isso acontece? As pessoas usam dinheiro como uma forma de reserva financeira. Elas sabem que a propriedade que elas adquirem por meio do trabalho que elas desempenham precisa se transformar em algo que seja estável, que mantenha o valor. E geralmente é a moeda do seu país. Então a pessoa vai lá, trabalhou, colocou em peso argentino. Na hora que entra um político de esquerda, já é esperado que ele vai usar aquela tática de imprimir dinheiro para pagar as contas públicas, já que ele vai querer oferecer aqueles serviços gratuitos. Então, todo o seu trabalho que você colocou em peso argentino, na hora que o governo começar a imprimir peso argentino, vai perder valor. Você vai perder o valor que você colocou naquela moeda. Qual é a solução encontrada? Não use essa moeda que perde valor. Coloque uma moeda mais estável, uma moeda mais confiável. Geralmente, os argentinos escolhiam o dólar para fazer isso. Então eles migravam de peso argentino para dólar americano. E o governo sabe disso. Então o que os mafiosos fizeram? Proibiram que isso acontecesse, como vocês podem ver nessa segunda notícia que saiu. Argentinos agora só podem comprar $200 por mês com Vitória de Fernandes, que é o poste da Cristina Kirchner. Lembrando aqui que já existia um limite de compra de dólar na Argentina, que era de $10 mil por mês. Agora reduziram de $10 mil para $200 por mês. Um completo absurdo que mostra que a máfia vai obrigar as pessoas a utilizar uma moeda ruim, mesmo se elas não quiserem. Mas o que os mafiosos estatais esquecem é que eles conseguem controlar a compra de papel moeda. Então ele proíbe você de comprar dólar, mas ele não consegue proibir as pessoas de comprar Bitcoin, que é uma moeda livre, que pode ser comprada de uma pessoa por outra pessoa, não precisa nem de corretora. Se você conhece alguém que tem Bitcoin e essa pessoa quer te vender Bitcoin, você consegue comprar sem que o Estado fique sabendo disso. E foi justamente o que aconteceu. Os argentinos usaram a Local Bitcoins, que é uma
plataforma que possibilita essa compra e venda entre pessoas para realizar muitas transações e bater aí um recorde na Argentina. Foi a terceira semana com maior volume de compras de Bitcoin na Argentina. Como essa matéria mesmo diz, o Bitcoin se mostra um refúgio natural para a reserva de valor. Eu falei para vocês, os argentinos querem sair da porcaria do peso argentino e migrar para uma moeda que sirva como reserva de valor. E o Bitcoin é muito melhor como reserva de valor do que o peso argentino. É inclusive muito melhor que o próprio dólar, e as pessoas ainda não se tocaram disso. Então o que aconteceu é que essa proibição de migração para o dólar acabou incentivando que os argentinos migrassem para o Bitcoin, como já aconteceu na Venezuela. E quem está migrando para o Bitcoin não faz isso porque é maluco, porque é inconsequente, e sim porque conhece o governo que está entrando. Em 2001, na Argentina, todo mundo que tinha dólar foi obrigado pelo Estado a converter para peso argentino, contra a sua vontade. Você tinha lá no banco uma quantia em dólares e o governo converteu aquilo na porcaria do peso argentino, fazendo com que essas pessoas perdessem boa parte do que tinham acumulado. Então eles sabem que isso pode acontecer novamente e estão tentando fugir disso de qualquer forma, porque sabem que os parasitas lá do governo vão usar essa estratégia de bloquear a saída de capital para forçar os argentinos a ficarem com peso argentino, e quando o governo começar a imprimir moeda, quem vai pagar a conta são essas pessoas. Como eu sempre falo aqui no canal, o Estado é a última forma de escravidão plenamente aceita na sociedade. Ele obriga as pessoas a pagarem por aquilo que elas não querem. Se algo é feito sem o seu consentimento, é uma violência. E essa é a forma de agir do Estado. Ele não pergunta se você concorda com esse contrato ou não. Eles impõem alguma coisa para cima de você sem o consentimento. E o resultado dessa violência estatal na Argentina pode ser medido por um gráfico. Olha esse gráfico aqui da Local Bitcoins, está mostrando o volume de compra de Bitcoin na Argentina. Notem como aqui, no início de 2014, era praticamente nula essa compra de Bitcoin, foi subindo aqui em 2015, pouquinha coisa, 2016, 2017, você vê que começa a crescer em 2017, quando a gente teve aquela alta histórica do Bitcoin, mas olha aqui, no momento da alta histórica, onde estava esse nível de compra de Bitcoin. E de repente, com toda essa crise que está surgindo, e principalmente nessas últimas semanas, olha onde foi parar o volume de compra de Bitcoins na Argentina. Muito, muito, muito maior do que na alta histórica do Bitcoin. Então, essas porcarias de governo socialista estão incentivando que as pessoas saiam das suas moedas tradicionais e migrem para dentro do Bitcoin. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que pode ocorrer uma migração inesperada de poder no mundo. Eventos de grande magnitude acabam mudando essa relação de poder no mundo. Então, grandes guerras mundiais, como a gente teve, migraram ali o poder da Inglaterra para a mão dos Estados Unidos, mudaram a moeda principal da libra esterlina para o dólar americano. E o próximo grande evento pode estar relacionado com as criptomoedas, com a blockchain, com a descentralização. E onde essas moedas estão ficando hoje? Estão ficando na mão dos americanos? Na mão dos brasileiros? Não. Estão ficando na mão daqueles países que hoje têm um sistema inferior, um sistema socialista. E esses países futuramente podem se tornar as principais figuras mundiais. Não necessariamente esses países, mas os cidadãos desses países. Já que o Bitcoin vem sendo adquirido em sua maior parte por esses países. A gente vê os chineses comprando muito Bitcoin, a gente viu na Venezuela uma grande compra de Bitcoin, agora os argentinos migrando para Bitcoin. Então essas nações que estavam aí cambaleantes podem ser as grandes nações do futuro devido a essa migração do dólar para o Bitcoin em nações com problemas econômicos atualmente. E aí fica aquela dúvida, será que é bom mesmo ter um Estado eficiente, um Estado menor, um Estado mais liberal? Ou é melhor já botar uma porcaria de um Estado totalmente ineficiente e problemático para que gere essa migração acelerada das pessoas para tecnologias descentralizadas como blockchain e criptomoedas? Eu não tenho essa resposta, mas é algo a se pensar. Agora, no curto prazo, esses problemas que os nossos vizinhos estão tendo são excelentes para o Brasil. Porque pensem só, se algum investidor quiser botar dinheiro na América Latina,
Vocês acham que ele vai escolher qual país? A Argentina, onde a moeda cada vez vale menos, onde tem intervenção do Estado na economia? A Venezuela está totalmente falida, o Chile que está no meio de protestos econômicos e a população está completamente revoltada e pedindo por mais Estado? Ou o Brasil, onde a gente ainda tem alguma liberdade econômica e o governo está intervindo menos na economia? Obviamente, o Brasil sai na frente e acaba se tornando um lugar mais confiável para os investidores internacionais. Eles têm a opção do Brasil, onde existe concorrência, onde existe liberdade econômica, e vão olhar para os nossos vizinhos, onde não existe liberdade econômica, onde não existe concorrência e fica tudo na mão do Estado. A tendência, portanto, é que eles coloquem dinheiro aqui no Brasil. Agora, não se enganem. Todo mundo falava, a gente não é Venezuela, isso só acontece lá em País Eco, na Venezuela. Agora está acontecendo na Argentina, em breve pode acontecer no Chile, e não custa nada para acontecer no Brasil daqui a alguns anos. E não achem que vai ficar sempre um governo de direita, um governo mais liberal no Brasil. Uma hora ou outra, essa porcaria chamada democracia vai acabar elegendo socialista para o Brasil, e a gente vai ver também a nossa moeda afundando, como aconteceu na Argentina, no Chile, na Venezuela, em tantos outros países ao redor do mundo. Se você quer se proteger desde já, compre Bitcoin. Faça sua poupança em Bitcoin. Ignore essa variação entre Bitcoin real, Bitcoin dólar, porque quem está variando são as outras moedas e não Bitcoin. Um Bitcoin vai valer sempre um Bitcoin. Então tenha parte da sua poupança em Bitcoin, como os argentinos estão fazendo agora, porque a próxima Argentina pode ser o Brasil. Por hoje é só. Se quiser mais notícias, mais suporte da gente, vocês já sabem, o link para Criptomaníacos está aqui na descrição desse vídeo, assim como o link para todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.